paz do Senhor Jesus. Amém. Já convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo é o 11, o versículo a partir do 1 até o 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 até o 3. Assentados mesmos, mas com toda a reverência à presença do nosso Deus que se faz neste lugar, peço que a igreja esteja acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pai Santo, Pai querido e amado, Senhor, graças eu te dou, ó Deus, pela tua bondade, pelas tuas infinitas misericórdias, meu Deus. Pai, nas tuas mãos, ó Deus, eu entrego a minha vida, meu Deus, clamando ao Senhor, Pai, por misericórdia. Que o Senhor, meu Deus, venha, ó Pai, ó Deus, falar com o teu povo, ó Pai, através da minha vida, meu Deus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, pelo teu povo, ó Pai, o teu povo escolhido, meu Deus, a qual o teu Espírito Santo conduziu à tua presença nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, ao Senhor, preparar os seus corações, meu Deus, para que eles venham, ó Pai, aceitar, meu Deus, a tua palavra de bondade, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, ele tenha total liberdade no nosso meio aqui nesta noite, Senhor. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus, pedindo a tua bênção. Amém, Senhor. Meus irmãos, na quarta-feira, quando o pastor ministrou, muitos dos versículos que o Espírito Santo tinha me dado, o pastor mencionou na sua pregação. Mas o Senhor já tinha me dado essa palavra e eu já estava com os versículos todos anotados. Então eu disse, se for da vontade de Deus mudar, que Deus muda. Se não, é porque Deus quer falar. Então eu vou ministrar segundo a vontade de Deus. E assim, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, a qual o pastor Luiz, na quarta-feira, falou também. Também a cooperadora Leidivânia também citou alguns versículos. Eu creio que é porque Deus, ele quer continuar falando conosco. E aqui o apóstolo Paulo, ele inicia este capítulo dizendo ali à igreja de Corinto: quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Foi esse o versículo que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração, o versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Como eu falei, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja, e na quarta-feira foi ministrada pelo nosso pastor, mas o Espírito Santo já tinha me dado essa palavra, então eu falei, não vou mudar, porque eu sei que o Espírito Santo falou comigo, então eu falei, não vou mudar, porque eu creio que é Deus, que Deus quer continuar falando com a igreja. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui este capítulo falando do zelo dele pelaquela igreja. E também, meus irmãos, não é diferente de nós, nos nossos dias, do nosso pastor e de alguns pastores que têm o zelo pela sua igreja.
pelo seu povo, por aquelas ovelhas a qual Deus confiou em suas mãos. E aqui ele diz que ele quer apresentar aquele povo como uma virgem ao marido, a Cristo. Também uma passagem muito conhecida, não preciso os irmãos abrir, mas creio que toda a igreja conhece, que lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que Cristo, nos nossos dias, ele levanta o quê? Homens, e dá a estes homens ministérios de pastores, de profetas, de doutores, querendo o quê? Querendo que, através destes ministérios, que a igreja venha ser aperfeiçoada, que a igreja venha o quê? A chegar à estatura de Cristo, hoje, nos nossos dias. Mas o que o Espírito Santo ele colocou no meu coração, como eu disse no versículo 3, que o apóstolo Paulo aqui ele disse, mas eu tenho, que assim como a serpente, ela enganou a Eva, de alguma maneira, alguns de vós também venham ser enganados. E olhando como a nossa irmã Leidivânia falou no domingo, não foi no domingo, foi no estudo aqui na segunda-feira, a situação da igreja brasileira nos dias de hoje, e como foi falado aqui pelo nosso pastor, o que eu vi de uma forma espiritual, hoje nos nossos dias, o quanto essa Copa de 2026, ela foi uma Copa que envolveu realmente o mundo espiritual, porque aconteceu coisas até na nossa própria cidade, uma cidade pequena, onde jamais eu imaginava que poderia acontecer, mas diante hoje dos nossos olhos, não precisa ir na mídia, porque quando acontece algo absurdo, mas foi falado na mídia, foi numa cidade, não, nos nossos dias. Os próprios pastores, as próprias igrejas aqui na nossa cidade, mudaram horário de culto por causa de uma Copa do Mundo. Onde que eu não imaginava que na nossa cidade, em Condeúba, poderia acontecer isso. E olha o que aconteceu. Não foi uma, não foi duas igrejas. Foram várias igrejas aqui em Condeúba que mudaram os horários do culto por conta de uma Copa, por conta de um jogo. E como o nosso pastor falou, a Copa recebe o nome de Copa do Mundo. Se é Copa do Mundo, o nome já diz tudo. É Copa do Mundo. Não é Copa de Deus, é Copa do Mundo. E o que nós vemos aqui na nossa cidade. Então, o que o apóstolo Paulo disse, está ou não está acontecendo nos nossos dias? Ele disse, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, de alguma sorte, alguns de vós iam ser enganados. De alguma maneira, alguns de vós iam se apartar da simplicidade que há em Cristo. E aconteceu na nossa cidade. Aconteceu. Agora, mudar um horário de culto para Deus por conta de um jogo, por conta de uma Copa do Mundo, é algo que aconteceu no mundo espiritual ou não é? Tem muitos que têm se apartado ou não têm se apartado do Evangelho de Cristo. Tem muitos que têm sido enganados ou não têm sido enganados. Porque muitos cristãos acham comum, acham normal, acham comum. Mas é comum para o povo de Deus, é normal para o povo de Deus mudar no horário de um culto por conta de um jogo, por conta de uma Copa que é do mundo. E foi isso que pelo Espírito o apóstolo Paulo ele revela. Mas eu tenho que alguns de vós iam ser enganados. E muitos cristãos acham normal. Muitos cristãos acham normal. Então ele inicia aqui o capítulo, quisera eu que me suportasse um pouco na minha loucura. Porque para muitos
É o que dizem daqueles que querem fazer a vontade de Deus, que querem obedecer à vontade de Deus. Ah, mas o pastor tal está doido, é doido. Ah, mas o pastor tal, mas ó, o que o apóstolo Paulo ele fala, quiseram que me suportasse na minha loucura. Porque ele diz, eu tenho zelo de vós, é o zelo de Deus, para apresentar a vocês como uma virgem, e a saber, a Cristo. Meus irmãos, eu não estou aqui para defender o ministério do nosso pastor Luiz, nem o ministério de nenhum dos obreiros dessa casa de oração. Mas nós temos visto, assim como o apóstolo Paulo, ele fala do zelo, ele fala da loucura dele, que suportasse ele na loucura, porque ele tinha um zelo por aquele povo ali como o zelo de Deus. E é o que nós temos visto que o nosso pastor, ele tem tido por nós, um zelo. Mas muitas das vezes, a igreja não compreende. A igreja não compreende. E quando se fala, como tem sido falado, como foi falado, como eu estou falando hoje, eu creio que ferem muitos irmãos. Mas a verdade, ela tem que ser falada. A verdade, ela tem que ser dita. Porque nós só somos libertos através da verdade. É a verdade que nos liberta. É a verdade que nos liberta. E isso tem sido um engano, meus irmãos. Isso tem sido uma astúcia muito grande de Satanás para afastar o crente do propósito de Deus, para enfraquecer o crente, porque nós somos separados. A palavra santo significa o quê? Separado. Então nós somos separados. Nós não somos comum como o povo do mundo. Nós somos um povo separado. Então, como que a igreja hoje acha comum estar fazendo, está vivendo, está andando como o mundo está andando? Nós não somos, meus irmãos, comum. Nós somos santos. No céu nós somos conhecidos como santos. É assim que o céu nos conhece, como santos. Os santos da igreja presbiteriana em Condeúba. É assim que o céu nos conhece. E a palavra do Senhor diz que o significado da palavra santo é separado. Então, se nós somos separados, nós não podemos ser, nós não podemos viver, nós não podemos andar, nós não podemos ter as mesmas atitudes que o povo do mundo tem. Mas é o que tem acontecido. É o que tem acontecido com muitos cristãos. E quando ouvem a verdade, ficam chateados, não querem mais ir para a igreja, fala do pastor, fala do pregador que prega a palavra, mas, meus irmãos, é zelo de Deus. É zelo de Deus. Quando o seu pastor fala, não é para criticar, mas é porque ele tem um zelo pela sua alma. Ele tem um zelo pela sua alma. Eu já convido os irmãos para estarmos voltando lá em Gênesis, foi falado, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, então eu vou estar ministrando segundo o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gênesis, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa passagem, como eu disse, foi mencionada na quarta-feira e é uma passagem muito conhecida da igreja. O texto aqui, a palavra de Deus nos diz o quê? Que todos os animais ali tinham astúcia, mas a serpente, ela era o quê? Ela era a mais astuciosa. Então,
Satanás ele fica ali observando ali Eva e Adão ali no jardim. Ele sabia do propósito de Deus na vida de Eva e na vida de Adão. Ele sabia do mandamento de Deus para a vida deles. Ele sabia, assim também como ele sabe do nosso propósito. Assim também como ele sabe dos mandamentos de Deus para as nossas vidas. Então, assim como ele fez com Eva, o que ele vai fazer com nós? A palavra do Senhor diz o quê? Jesus ele fala que Deus, ele é poderoso. Não há ninguém poderoso como Deus. E ele diz que nós estamos onde? Na mão de Deus. E ninguém pode fazer o quê? Ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Satanás sabe disso. Ele sabe que ele não pode nos arrebatar da mão de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele fez com Eva. Ele vai usar a astúcia dele para fazer com que nós possamos o quê? Transgredir os mandamentos de Deus e sair da presença de Deus. Porque ele sabe que ele não pode. Não há ninguém mais poderoso do que Deus. E nós estamos na mão de Deus. Nós fomos lavados e remidos. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E ele sabe disso. Assim também como ele sabia que foi Deus quem criou Adão e quem criou Eva e colocou ali naquele jardim. E ele não podia fazer nada, ele não podia tirar, ele não podia fazer nada. Então o que ele fez? Ele usou o que? De astúcia. Ele usa de astúcia para fazer o quê? Para tirar Adão e Eva do propósito de Deus. E é o que ele faz conosco, meus irmãos. E é o que ele faz com a igreja de hoje. Então, ele usa o quê? Ele usa a própria palavra. Porque ele não chega para Eva com uma conversa, com um mandamento que Deus não tinha dado. Ele chega perguntando para Eva acerca do mandamento que Eva tinha, porque ele sabia. Então ele chega e diz: foi assim que Deus disse, Eva, que você não pode comer quais são as árvores que você pode comer, com uma conversa mole, com uma conversinha querendo distorcer o mandamento de Deus. Ela disse: não, nós podemos comer livremente de todas as árvores, porém tem uma que Deus nos proibiu, que Deus nos deu o mandamento para não comer, porque ele disse que se comermos, o dia que nós comermos dessa árvore, nós vamos morrer. Ele disse: não é desse jeito que Deus falou, porque Deus sabe. Ele sabe por que ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele, vocês vão conhecer o bem e o mal. Olha a palavra, vocês vão o quê? Ser como Deus. Então ela, querendo, a palavra fala o quê? Que a árvore era o quê? Uma árvore cheirosa, uma fruta desejável. E quando ele fala, o dia que você comer, você vai ser como Deus, ainda mais aumentou o desejo dela. Aí ela foi e comeu. E aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. Satanás querendo o quê? Tirar eles do propósito. Foi citado aqui também na quarta-feira com Jesus. O que ele fez ali no deserto? A mesma coisa. Quando ele vai até Jesus, ele vai falar para Jesus algo que não estava escrito a respeito de Jesus? Não. Ele chega até Jesus, o que ele tenta o quê? Fazer Jesus cair com o quê? Com a palavra, usando a palavra de Deus. Mas se você está com fome, transforma essa pedra em pão e come. Come daqui, que Deus vai dar ordem aos anjos que te pegue, que você não vai nem tropeçar em nenhuma pedra, usando a palavra. Astúcia, tentando tirar Jesus do propósito. E é o que Satanás ele tem feito com a igreja. E é o que muitos têm feito. Saído do propósito de Deus, sem sequer perceber. E muitas das vezes, como eu disse, quando houve uma exortação da parte de Deus, ficam chateados. Eu não vou mais na igreja. Mas o pastor pega muito no pé. Mas não é desse jeito que eu penso. Fazendo o quê? Caindo o quê? Na conversa da serpente. Sendo o quê? Enganado pela serpente. E é o que eu repito, meus irmãos. É o que tem acontecido com muitos servos de Deus. E
eles não percebem que estão caindo em uma armadilha de Satanás. Eles não percebem. Porque, como eu disse, eu volto a dizer, hoje você não precisa ir pesquisar o que acontece dentro das igrejas nas grandes cidades. É aqui mesmo, na nossa pequena Rodeúba, que tem acontecido muitas coisas dentro das igrejas. Muitos crentes sendo enganados por Satanás. E é como o apóstolo Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma sorte, muitos venham ser enganados. E eu volto a dizer, é o que tem acontecido. Muitos cristãos têm sido enganados, achando que hoje tudo é comum, achando que hoje o crente pode tudo, achando que hoje tudo é normal. Quando de crente, eu falo não é para ferir ninguém, eu volto a dizer, eu falo não é para ferir a ninguém, é para que a igreja venha entender que é a astúcia de Satanás. Quando os crentes, vestindo a blusa da seleção brasileira e postando nos seus status, quantos crentes, isso é o que, meus irmãos? Se não é a astúcia de Satanás, se não é engano. Agora eu pergunto para os irmãos, essas pessoas que têm se deixado levar pelos costumes do mundo, que têm andado assim como o mundo anda, como se encontra a vida espiritual dessas pessoas? Só que eles não percebem. Pessoas que não conseguem estar em todos os cultos, pessoas que não conseguem ter uma vida de oração, pessoas que não conseguem ouvir a verdade, que já ficam chateados, e eles não percebem que tudo isso é brecha. Tudo isso acontece por quê? Porque você está andando o quê? Fazendo o quê? O que o mundo faz. E você não entende que no mundo espiritual acontece algo. Então você vai perdendo a sensibilidade espiritual. Você acha que tudo é normal. Mas o povo de Deus nunca foi chamado para andar com o mundo. O povo de Deus sempre foi chamado para ser diferente do mundo, para ser separado do mundo. E foi citado aqui por vários, no mês passado, por várias vezes. Aquele que se faz amigo do mundo, ele se torna o quê? Inimigo de Deus. Mas a igreja não entende. A igreja não entende, e como eu disse, quando a igreja é exortada, quando ouve a palavra de Deus, ainda fica chateada. Ah, mas eu não penso desse jeito. Mas a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é clara. Nós somos santos, nós somos separados do mundo. Nós somos separados, meus irmãos. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós não podemos ter os mesmos costumes que o mundo tem. Nós não podemos andar como o mundo anda, fazer como o mundo faz. Não podemos, meus irmãos. Agora, como que Deus olha? Como que Deus olha do céu? Como que Deus olha do céu e vê para essas igrejas um pastor mudando o horário de um culto para Deus por causa de um jogo? Como que Deus olha do céu e vê isso, meus irmãos? Como que Deus olha do céu e vê isso? E muitos acham normal. Errado é quem não adere. Errado é o pastor que não faz assim como o mundo faz. Porque se a maioria faz, é a maioria que está certa. E a minoria que não faz é que está errada. Que Deus venha ter misericórdia. Que Deus venha ter muita misericórdia de nós. Eu peço aos irmãos para estarmos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14. Apocalipse 2, 14. Diz assim a palavra do Senhor: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Somente até aqui.
Olha o que a palavra do Senhor diz. Olha o que Jesus ele revela ali para João. Mas eu tenho umas poucas coisas contra a igreja de Pérgamo, que tem lá dentro da igreja, tem lá alguns que fazem o quê? Que seguem a doutrina de quê? De Balaão, que ensina, que Balaão fez o quê? Ele ensinou Balaque a lançar tropeço para o povo de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos está dizendo aqui que não é quem está lá fora, mas Jesus revela a João o quê? Que lá dentro da igreja de Pérgamo tinha o quê? Tinha pessoas lá dentro que ensinavam o quê? A lançar tropeço na vida de alguns. E eu volto a dizer, é o que tem acontecido em muitas igrejas. Dentro das igrejas, não é quem está lá fora. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que Satanás, ele entra de quem? Na serpente. A serpente que estava ali no jardim. E ele diz o quê? Que lá dentro, era dentro da igreja. Porque se uma pessoa do mundo vir falar algo para você, você não vai aceitar. Mas quando de dentro da igreja, você escuta. Ah, mas eu não penso assim. Ah, mas eu acho que não tem problema. O pastor falou, mas eu acho que não tem problema fazer. Eu acho que não tem problema você assistir isso. Eu acho que não tem problema você ir ali, você fazer aquilo. É de dentro, meus irmãos. É de dentro. Ele disse, eu tenho umas poucas coisas contra ti que tens lá, os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante do povo de Deus. E como eu volto a dizer, Satanás ele sabe que nós estamos na mão de Deus e que ninguém, nem ele, nem ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai usar de astúcias, ele vai usar de engano, ele vai usar de meios para fazer o quê? Para que nós venhamos o quê? Sair das mãos de Deus. Porque lá em Números, não vamos abrir, mas os irmãos conhecem ali a passagem, quando Balaque ele chama Balaão para fazer o quê? Para amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele vê aquela nação numerosa se aproximando ali do povo dele, então ele teme e ele fala o quê? Não, eu vou chamar o quê? Vou chamar Balaão para poder amaldiçoar este povo. E ele chama, a igreja toda conhece a passagem, só que Balaão diz para ele, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Então ele vem, mas ele abre a boca para amaldiçoar, mas ele faz o quê? Ele vai lá e abençoa. Só que a palavra do Senhor diz o quê? Que Balaão fala, então como eu te chamei para amaldiçoar, você amaldiçoa? Aí ele vai embora, só que o que ele faz? Ele sobe ali em um monte, fica o quê? Observando o povo de Deus. Observando o povo de Deus. Então ele vai lá e fala, não, esse povo, ninguém pode amaldiçoar este povo, porque este povo foi escolhido por Deus. Mas a gente pode fazer algo, lançar um tropeço, fazer com que eles pequem contra Deus, e aí o que vai acontecer? O próprio Deus vai tratar com eles. Porque se eles transgredirem os mandamentos de Deus para a vida deles, Deus vai tratar com eles. Nós não podemos fazer nada. Como eu volto a dizer, Satanás ele não pode arrancar ninguém da igreja. Ele não pode arrancar ninguém da igreja. Mas aquele que está dentro da igreja pode sair com as próprias pernas. Pode o quê? Sair da presença de Deus fazendo o quê? Desobedecendo os mandamentos de Deus, se voltando contra os mandamentos de Deus. E é o que tem acontecido na vida de muitos. Muitos que não têm suportado a sã doutrina, muitos que não têm suportado a verdadeira palavra de Deus sendo pregada, então sai. Ah não, essa igreja para mim não dá. Ah não, o pastor pega muito no pé. Ah, e o pastor não, o pastor dessa igreja não. Isso quando fala assim, você é de que igreja? Do pastor Luiz. Ah, da igreja do pastor Luiz, por quê? Porque sabem que o quê? Que aqui nessa igreja, como já foi falado, que não é do pastor Luiz, mas é a igreja de Cristo. Aqui a verdade é pregada. Aqui a palavra de Deus ela é pregada. E muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus. E também tem se cumprido na vida de muitos
uma profecia terrível, que nos últimos dias ia acontecer o quê? Que ia chegar um tempo que muitos iam ouvir a verdade. O que ia acontecer? Eles iam ter o quê? Comichão no ouvido. Eles não iam conseguir ouvir a verdade. Eles iam o quê? Se incomodar com a verdade. E eles iriam fazer o quê? Iam sair e iam fazer o quê? Procurar mestres que preguem o quê? O que eles querem ouvir. O que agrada os seus corações. O que não incomoda os seus ouvidos. Ah, porque vestir uma blusa do Brasil no dia do jogo, igual todo mundo veste, e postar nas redes sociais, o que tem? Ah, assistir um jogo, o que tem? Ah, mas toda a igreja mudou horário do culto, por que só o pastor Luiz não mudou? Não vão querer. Não vão querer ouvir a verdade. Vai fazer o quê? Sai para uma, sai para outra, vou para aquela, porque aquela é o meu perfil, aquela igreja é o meu perfil. Por que é o perfil? Porque lá fala o que você quer ouvir. Porque muitas das vezes você não quer mudar, você não quer ouvir a verdade, então você sai. Porque está se cumprindo na vida de muitos, que não vão suportar a sã doutrina. Que quando ouvir a verdade vai acontecer o quê? Vai sentir comichão no ouvido, vai querer sair correndo. Está ouvindo a palavra e fica incomodado. Porque quer sair, quer procurar um lugar para sair. E é assim que acontece na vida de muitos. É assim que acontece, infelizmente, na vida de muitos. Então, meus irmãos, voltando para o texto, o que a palavra do Senhor diz? Balaão fica ali observando o povo de Deus, assim como Satanás faz o tempo todo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que ele anda onde? Ao nosso quê? Derredor. Satanás ele não está longe. Ele anda o quê? Ao derredor do crente, fazendo o quê? Buscando o quê? A quem ele possa tragar. É esse que ele está buscando. E foi também falado aqui nesses últimos meses. Ele busca quem? Foi o pastor Luiz que falou. Ele está ali buscando o quê? Um crente de oração, um crente que lê a palavra, um crente que vai em todos os cultos, um crente que ama ouvir a palavra, um crente que mesmo sendo confrontado com a verdade, mesmo a lágrima caindo do olho, mas ele fala: Senhor, se o Senhor está falando, se eu preciso ouvir, eu quero ouvir. É esse crente que Satanás tem buscado? Não, ele anda ao redor e ele busca o quê? O mais fraco. Ele fica buscando o quê? A quem ele possa tragar. Então ele fica observando. Ele fica ao nosso derredor, ele fica observando. Então aquele crente, ele observa. Quando ouve uma verdade, eu vou ali no banheiro. Quando ouve, assim, na quarta-feira ouviu uma verdade, na sexta eu vou. Quarta-feira, culto de doutrina, o pastor Luiz pregando toda quarta, não sei se eu vou. E Satanás observa, meus irmãos. Ele observa, a palavra do Senhor diz o quê? Lá em Jó. Que quando os filhos dos homens subiam para adorar a Deus, quem é que estava no meio deles? Era Satanás. Para observar, ele nos observa. Então ele fica ali nos observando. E se ele sabe que você tem uma pendência para algo, ele vai trabalhar em cima disso. Se ele sabe, se ele percebe que você gosta de algo, ele vai trabalhar em cima disso. Se ele sabe que você ouviu uma verdade, você incomodou, que você mudou o semblante, ele vai trabalhar em cima disso. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que ele vai trabalhar em cima disso. Foi assim que ele fez com Eva. Ele ficou observando. Ele não veio quando Adão estava. Ele não foi até Adão, ele foi até quem? Ele foi até Eva. Por que ele não foi conversar com os dois? Não, ele esperou Adão sair, porque ele estava o quê? Observando. Ele sabia do mandamento que tinha para Eva, para Adão, ele sabia. Ele foi até Jesus como? Ele não foi falar para Jesus o que não estava escrito a respeito de Jesus. Ele foi falar para Jesus o que estava escrito a respeito de Jesus. E assim também é para nós. Ele fica nos observando. Ele fica nos observando. Ele sabe que o crente é separado. Ele sabe que o crente tem mandamento para não se misturar com o mundo, para não andar com o mundo. Ele sabe que o crente que se torna amigo do mundo, ele faz o quê? Se torna o quê? Inimigo de Deus. Então ele vai trabalhar em cima dessas coisas, porque ele é astucioso. Ele é em cima disso que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Então, ele tem uma oportunidade, pode ter certeza que ele vai trabalhar em cima dessa oportunidade que ele
para fazer o quê? Desviar muitos crentes do propósito, para fazer com que muitos crentes saiam do propósito. E é isso que ele tem feito. E é isso que ele tem feito, meus irmãos. Eu peço aos irmãos para estarmos abrindo em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos voltar um pouco. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Foi falado aqui também, meus irmãos. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Houve no passado e haverá no futuro, está havendo também no nosso presente. Falsos o quê? Falsos doutores, falsos profetas, falsos pastores, que vão fazer o quê? Eles vão introduzir heresias de formas o quê? Encobertas. Ele vai chegar com a heresia de forma escancarada, abertamente não, é o quê? É de forma encoberta. Mas como eu disse, a igreja, muitos estão o quê? Dormindo. Muitos o quê? Não têm percebido o que tem acontecido. Muitos não têm entendido o que tem acontecido. Porque é uma heresia de forma encoberta ou não é uma heresia? Um horário de um culto para Deus ser mudado por conta de um jogo é uma heresia de forma encoberta ou não é? Agora, qualquer evento no mundo que tiver, que para o mundo foi importante, vai acontecer esse evento no mundo hoje, no mundo, um evento para o mundo. Mas vamos mudar o horário do culto, vamos cancelar o culto. Eu não estou falando daqui, porque nas cidades, nas grandes cidades, teve igreja que cancelou o culto por conta do jogo. Mas eu estou falando daqui. Não vamos cancelar o culto, porque está acontecendo esse evento no mundo, que é importante. Então vamos cancelar o culto, vamos mudar o horário do culto. Meus irmãos, heresias de forma encoberta. E eu volto a dizer, muitos acham que normal. Muitos acham que normal o que está acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Onde, meus irmãos, que é normal? Onde que é normal? Meus irmãos, na antiga aliança, o lugar que Deus escolheu para adoração, o lugar que Deus escolheu para o povo de Deus estar, cultuar a Deus, não importava quem morasse longe, não importasse quem morasse perto. Naquele tempo não é como nos nossos dias, que você tem um carro, você tem uma moto, você tem uma bicicleta, não. Naquele tempo não existia, o povo ia de cavalo, ia de pé. Mas se fosse uma convocação solene, o povo de Deus tinha que estar. Não importa quantos dias eles demorassem para poder estar. Foi falado aqui também, quando Deus ele institui ali o culto, a gente vê aqui na palavra do Senhor, que quando Deus ali dá para Arão ali as ordenanças de como deveria ser o culto, se Deus diz para Arão que ele tinha que colocar a mão direita na cabeça do boi, Adão não poderia colocar em outra parte do boi, não. Arão tinha que colocar na onde Deus mandou. Se Deus falou, é aqui que vocês têm que me cultuar, é aqui que vocês têm que sacrificar, é aqui que vocês têm que se sacrificar. Porque se fosse de outra forma, Deus não aceitava. Deus ele não aceitava. Arão, você tem que fazer essa oração primeiro. Arão tinha que fazer daquela maneira, porque senão Deus não aceitava. Agora Deus aceita se um horário ali que foi consagrado para Deus, aí você mudar por conta de algo do mundo. Vocês acham que Deus aceita? Vocês acham que Deus aceita um negócio desse?
Se Deus não aceitava, Deus, é aqui que vocês têm que me servir, é aqui que vocês têm que me cultuar, é aqui. E se houvesse uma convocação solene, tinha festas, convocações solenes, que o povo não poderia faltar. Porque se o povo faltasse, o que acontecia com eles? Eles morriam. Eles morriam. Agora, como é que nós achamos que Deus, Ele hoje Ele não mata? Mas foi falado aqui também, a igreja toda sabe que hoje muitos não morrem de maneira física, mas morrem de maneira espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que tem nome de que vivem, mas estão que mortos. Estão mortos. E uma igreja que fecha o dia de culto, que é um dia de culto a Deus, no domingo, aí fecha por conta de um evento do mundo, e acha que Deus, Ele está vendo isso como? E acha que Deus não vai tratar, meus irmãos. Se na antiga aliança morria, não veio, hoje tem essa convocação, essa festa solene, não veio, hoje é a paz, mas não participou, essa alma tem que ser extirpada do meio do povo de Deus. Porque quando você quer citar essa passagem ao seu bem, o crente abre a boca para citar. Deus não mudou, é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quando é a seu favor, o crente enche a boca para citar. O crente vai lá, escreve bem grande e coloca nos status, nas redes sociais. Deus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Só para abençoar. E para juízo, Deus não é o mesmo, não, igreja? Para juízo, Deus mudou? Deus agora é o mesmo para abençoar, não muda. Agora, para juízo, para aplicar o juízo, para tratar com o povo dele, Ele mudou. Se a palavra do Senhor diz que Deus Ele não sofre sombras de variações, que Deus Ele é imutável, Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele não muda, meus irmãos. Ele não mudou. Deus Ele é santo, Ele requer de nós santidade. Se Deus Ele diz que nós somos separados, nós somos separados. Se Deus Ele diz para nós não andar na contramão do mundo, não nos tornarmos, não nos fizermos amigos do mundo, meus irmãos, nós temos que obedecer. Porque senão Deus Ele vai tratar. Porque foi isso que Balaão fez. Não posso amaldiçoar não, Balaão. Mas você pode fazer o quê? Lançar o tropeço. Eu vou te dar uma ideia. Faz uma festa aí para os seus deuses. E aí vai lá, fala com as moabitas, com as filhas, as moabitas, para ir lá e convidar o povo, os homens para essa festa. Vai lá, convida. E foi o que fez, o que eles fizeram, foi lá e convidaram. E eles foram para a festa, comeram dos sacrifícios. Estavam lá no meio de Baal-Peor, estavam lá. Mas a conta veio, meus irmãos. Foram 24 mil que morreu naquele dia por conta daquela desobediência. Por conta daquela desobediência. E foi um tropeço. Foi um tropeço que Balaão ensinou Balaque a lançar. Aí você acha que essa Copa, você acha que muitos eventos aí do mundo que os crentes têm participado, vocês acham que não é pedra de tropeço? Você acha que não é um tropeço na vida do crente? Vocês acham que é normal? Vocês acham que é normal? Vocês acham que não tem algo no mundo espiritual? Um prefeito, como o nosso prefeito aqui de Condeúba, pegar um cantor evangélico caríssimo, pagar para vir aqui cantar, para os crentes tudo ir para lá e trazer um cantorzinho ruim para o povo do mundo? Vocês acham que não tem nada no mundo espiritual, não, igreja? Vocês acham que é normal um prefeito que não serve a Deus, um prefeito que quer agradar o mundo, deixa de agradar o povo do mundo para agradar os crentes? Aí isso é normal? Não, meus irmãos, isso é laço. Isso aí é laço. Isso aí é para quê? É para fazer o povo de Deus tropeçar. E o povo tropeça bonitinho mesmo. É o que tem acontecido. E o povo vai. Os crentes vêm de toda a região. Os crentes vêm. É com frio. É na poeira. Vem. Porque o cantor tal, o nosso irmão, vai estar lá na Praça do Forró. Vamos. É nosso irmão. Vamos adorar a Deus. Vamos estar lá. Vamos. É para adorar
Ah, é para adorar a Deus. Foi assim que Balaão fez, foi assim que Balaão fez. Faz lá, Balaão, faz a festa. Convida eles, convida. E Deus fez o quê? Convidou, foi. Mas 24 mil morreu só numa noite. Só numa noite morreu 24 mil. E espiritualmente? Quantos crentes não estão mortos hoje? Quantos crentes não estão mortos hoje espiritualmente? Mas não entende. A igreja não entende. Muitos estão dormindo. E eu volto a dizer, não estou aqui para defender o ministério do pastor Luiz, não. Eu estou aqui para defender a palavra de Deus, a verdade de Deus. É a verdade. É a verdade de Deus, não importa o que vão falar de mim. Mas eu vou pregar a palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade. Então o pastor fala, seja o pastor Luiz, seja outro pastor, vai falar, a igreja fica contra, muitos ficam contra. Ah, eu não vou vir mais. Muitos, quando ouvem uma verdade, têm uma dificuldade para conseguir vir nos cultos depois. É uma dificuldade para conseguir se levantar, porque não quer ouvir a palavra, porque não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir a verdade. Ou quando não sabe. Mas eu volto a dizer, olha o que o apóstolo Paulo inicia, o capítulo 11 de 2 Coríntios. Eu tenho por vós um zelo, mas não é um zelo meu, é um zelo de Deus. É um zelo de Deus. Então, quando você encontrar um pastor, glorifica a Deus pela vida dele, quando você vê que ele está tendo zelo pela sua vida. Quando ele pega muito no seu pé. Porque não é um zelo dele, não é um zelo de Deus. Eu, como o apóstolo Paulo fala, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, imaculada para o noivo, e a saber, esse noivo é Cristo. Esse noivo é Cristo. E nós também, igreja, nós temos que nos preparar. Nós estamos sendo preparadas para nos encontrar com Cristo. Mas é de qualquer jeito, também foi falado aqui, olha aquelas 5 virgens. Elas achavam que estava tudo bem. Nós também somos virgens. Tinha o nome de virgens. Eram 10 virgens. As prudentes e as imprudentes, ambas tinham o nome de virgens. Então, se eu sou virgem, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Quando o noivo chega, as que tinham azeite, as que estavam preparadas, entrou na festa e a porta foi fechada. Mas e as imprudentes, que também recebiam o nome de virgens? Ficaram de fora. Abre, noivo, abre, nós somos a virgem, que virgens. Então muitos recebem o nome de crente. Muitos recebem o nome de crente. Ah, eu sou crente da igreja tal. Ah, eu sou crente da igreja tal. Recebe o nome de crente. Mas e será que realmente é conhecido no céu? Porque não basta somente receber o nome de crente, não, meus irmãos. O significado da palavra santo é o quê? Separado. Separado. Aleluia. Se você é santo, se nós somos santos, nós temos que ser o quê? Separados. Separados do comum, separados do mundo. Então não é só receber o nome de crente. Não é somente receber o nome de santo. É receber o nome de santo e viver como santo. Se separar. Andar na contramão do mundo. O mundo faz assim. Ah, mas eu não sou do mundo. Se eu não sou do mundo, eu não faço o que o mundo faz. Se eu não sou do mundo, eu não vou para onde o mundo vai. Eu não curto o que o mundo curte. Eu não tenho as mesmas práticas que o mundo tem. O mundo faz isso, mas eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo, então nós não podemos fazer como o mundo faz. Eu peço aos irmãos para estarmos abrindo em Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 31, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Diz
Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, ele falou: porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os seus discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo aqui para os anciãos da igreja de Éfeso, que não era de fora. Não vai vir um povo aí, vai vir de fora e vai entrar na igreja. Ele diz o quê? Que do meio deles iriam se levantar o quê? Lobos cruéis, que não iriam o quê? Não iriam poupar o rebanho. Iriam o quê? Falar coisas perversas para atraírem os discípulos após eles. Não é de fora, meus irmãos, como eu disse, é de dentro da própria igreja. Que vão se levantar o quê? Lobos cruéis. Que com palavras perversas vai fazer o quê? Atrair os discípulos, atrair o povo de Deus após si. E é assim que acontece. Porque quando muitas das vezes os pastores, aqueles que obedecem e seguem a palavra de Deus, fala algo, nos instrui ou nos aconselha, porque eu não vou falar dos outros pastores, eu vou falar dos nossos pastores. Eles não nos obrigam, eles não nos impõem a fazer algo, eles nos aconselham a fazer o que é certo. Eles não nos impõem, eles não nos obrigam, como muitos falam por aí. Não somos obrigados, nós somos o quê? Aconselhados a fazer o que é reto diante de Deus. E quantas vezes dentro da própria igreja não se levanta muitas das vezes até o prego. Mas o pastor falou isso, mas eu não penso assim. Mas não é bem desse jeito. Mas o pastor falou que não pode fazer isso, mas eu acho que pode. Mas pode fazer. Está se levantando de onde? Está vindo de fora? Está se levantando da própria igreja. Como o apóstolo Paulo: se levantarão no meio de vós. É do meio de vós que vai se levantar lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho. Lobos cruéis, que vai querer fazer o quê? Levar a igreja após o quê? Após a eles. Querendo o quê? Que se diziam o quê? Da verdade, do propósito de Deus. E quantas vezes já não aconteceu e não acontece no nosso meio? Quantas pessoas, quantos irmãos que não congregavam conosco, que quando estavam no nosso meio, pensavam da mesma maneira, apoiavam, falavam que realmente estava certo, era daquele jeito, sim, o pastor está certo, realmente é assim. E depois que sai, querem fazer o quê? Levar não sei quantos da igreja após eles. E ainda, como o apóstolo Paulo fala aqui, com palavras o quê? Perversas. Mas você tem que sair dessa igreja, porque essa igreja, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Mas essa igreja não está certa. Está ou não está se cumprindo a palavra? Acontece ou não acontece? Não só nessa igreja, em muitas. Saiu, quando estava tudo bem, não está certo, o pastor está certo, essa igreja está certa. Saiu, quer levar um monte. E se levantou de onde? De fora? Não, se levantou de dentro. Se levantou de dentro, com palavras perversas, querendo arrastar, querendo levar. Não, você tem que sair de lá. Vem para cá, para onde eu estou. Porque lá não, aquele pastor lá não. Mas quando estava, eu concordava. Não, está certo, o pastor agora, o pastor está errado. Por quê? Porque quer o quê? Quer arrastar o povo. Quer levar o povo após o quê? Após ele. E como o apóstolo Paulo, ele fala aqui pelo Espírito, não é de fora que vai se levantar. Os falsos profetas não vêm de fora para dentro da igreja, se levanta de dentro da igreja. E o apóstolo Pedro fala o quê? Ouve e
Entre vós, haverá entre vós falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores. Houve e também vai haver no meio de vós. No meio de vós. Satanás, a serpente, ela estava ali o tempo todo. Ela estava ali o tempo todo. A palavra fala o quê? Que todos os animais tinham astúcia. Mas o que Satanás ele fez? Eu vou usar o quê? A mais astuta. E também assim nos nossos dias. Satanás ele procura muitas das vezes aquele que tem um jeitinho ali de falar, para usar, para te coagir, para implantar dúvida no seu coração. Ele sabe escolher, porque ele observa. Ele não usou qualquer animal. Não. O texto é claro, todos tinham astúcia, mas ele usou o quê? O que tinha mais astúcia. O que tinha mais. Porque ele observa. Satanás ele observa. Ele anda o que? Ao nosso derredor, nos observando, buscando a quem ele possa tragar, buscando a quem ele possa enganar. Ele não vai em qualquer um. Não, ele fica observando. O mais fraco, aquele que aceita tudo, aquele que ouve tudo, aquele que ouve tudo e fica calado, aquele que tudo ali ele ouve. A pessoa chega, mas eu não penso assim. Muitas das vezes está vendo o testemunho que a pessoa dá e ainda para ouvir. Quando a pessoa vem falar, ainda para ouvir. E Satanás ele faz assim. Ele não vai em qualquer um, ele não usa qualquer um, ele sabe. Porque ele observa. Ele observa. Ele observa. A palavra do Senhor fala que ele sabe que resta para ele pouco tempo. Ele sabe que resta pouco tempo, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai usar de todas as maneiras, tudo que ele puder usar, para poder desviar o crente do propósito, ele vai fazer. Tudo. 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 E o crente muitos crentes perdem a sensibilidade espiritual. Acham que tudo que acontece é normal. Tudo que acontece nunca olha para o lado espiritual. Ah não, é normal. É normal o que está acontecendo. E não sabem, não entendem, não percebem que é algo espiritual. É algo espiritual. Eu peço aos irmãos para estarmos indo para 2 Coríntios, para estarmos finalizando. 2 Coríntios, no capítulo 6. Oh Deus, misericórdia, Pai. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo é do 14 ao 18, mas é do 14, isso do 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo do 14 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concorde há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que o apóstolo Paulo aqui, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, fazendo perguntas. O que tem a
a justiça com a injustiça, a luz com as trevas, Cristo com Belial. O que tem a ver? O que tem a ver o crente com o mundo, o santo com o profano, o limpo com o imundo? O que tem a ver? O que tem a ver? A igreja de Deus, o povo de Deus, é separado. Nós não temos comunhão com o povo que está no mundo. A palavra diz o quê? Para a gente amar o quê? O pecador. Amar. Mas fazer o quê? Abominar até as roupas que eles usam. Aqui no 17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha o mandamento de Deus. Apartai, sai do meio deles. Não toque em nada imundo. Então o quê? Aí Deus vai fazer o quê? Nos receber. E no 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha a exaltação de Deus para os santos, para os separados. A luz não tem comunhão com as trevas. Aqueles que são de Deus, de Cristo, não tem comunhão com os que são de Belial. A justiça não tem nada com a injustiça. Agora, como que hoje a igreja não percebe? Como que hoje um crente está em um lugar dizendo que está adorando a Deus junto com o descrente? Como que um palco aqui que sobe um cantor do mundo, sobe um cantor de Deus? O que tem a ver? E a igreja não percebe. E a igreja acha tudo normal. O que tem a ver? O que tem a ver o mundo com a igreja? O que tem a ver a igreja fazer o que o mundo faz? O que tem a ver? O que tem a ver a igreja de Deus, o povo de Deus, querer andar com o mundo? Meus irmãos, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus, não tem nada. E a exortação, pelo que não toqueis nada imundo. Sai do meio deles, depois que você sair do meio deles, você se purificar, aí depois o que eu vou fazer? Aí depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou vos receber. Agora, como que o crente acha que servindo a dois senhores, no mundo e na igreja, estando na igreja e fazendo o que o mundo faz, tendo os mesmos costumes, acha que Deus vai receber, acha que Deus vai aceitar? Meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara. Sai do meio deles, por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. É para sair do meio do mundo, é para sair do meio deles, é para se apartar. Depois que sair, se apartar, purificar, aí Deus vai nos receber. E olha a promessa: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas é quando nós fazer o quê? Nos apartar, nos separar. Nos separar, porque o santo ele é separado. Aleluia. Na antiga aliança, vamos ver ali a exortação, o ensinamento de Deus para aquele povo. O povo de Deus, Deus deixa bem claro: eu não quero que vocês façam aliança, eu não quero. Deus ele disse: eu só não vou tirar totalmente de vez o povo da terra. Para quê? Para que a terra ela não fique deserta. Para que a terra não fique deserta, mas vocês vão ficar, eles vão ficar ali para quê? Para que a terra não fique deserta até vocês povoarem. Por isso Deus não diz: mas não faça aliança. Não faça aliança com o povo do mundo. Não dê as vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomem também as filhas deles para os vossos filhos. Nunca, meus irmãos, você não vai ver na palavra de Deus nunca Deus concordando os santos com o crente, o povo Deus tendo comunhão com o mundo. Você nunca vai achar isso, nunca. E por
estão fazendo? Por que fazem? Heresias de forma encoberta. Heresias entrando dentro da igreja. Muitos dormindo, muitos sendo enganados por Satanás. O apóstolo Paulo, eu tenho temor, eu tenho que, assim como a serpente enganou, porque ela enganou Eva, ela não obrigou, ela enganou, e eu volto a dizer, e foi usando o mandamento que Deus deu para ela, distorcendo. Ah, mas foi assim que Deus falou? Não, Deus sabe que o dia que você comer só vai acontecer uma coisa, você vai ser como Deus. E é assim que muitos falam. Ah, mas você é bobinho. Ah, o seu pastor falou isso, que você não pode. Mas o que tem a ver assistir um jogo? Ah, mas o que tem a ver? Mas o que tem a ver? É assim que muitos falam. Ah, mas esse pastor é gosta das coisas muito certinha, pega muito no pé. Glória a Deus. É assim que muitos falam. É assim que muitos falam. Mas é mandamento de Deus. É mandamento de Deus para as nossas vidas. Não é o que o pastor está falando, está te obrigando a fazer, mandando você fazer, não é a palavra de Deus que nos manda fazer. Então que venhamos crer, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar em toda a verdade. E que nós venhamos desejar mesmo de todo o nosso coração a verdade da parte de Deus. Que venhamos entrar por essas portas todos os dias de culto, desejosos de ouvir mesmo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Porque foi falado aqui também deste altar nesses últimos dias. Deus, Ele faz o que? Ele corrige a quem ama. Ele açoita quem tem por filho. Se Deus, Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Porque aquele que Deus não corrige, ele é o quê? Ele é bastardo, e o bastardo, ele não tem herança no reino de Deus. Ele não tem herança. Então, eu volto a dizer, diante de Deus, eu não estou aqui para defender o ministério de nenhum dos pastores, mas eu estou aqui para defender a palavra de Deus. E não tem sido pregado aqui o que não é a palavra. Toda igreja está com a Bíblia aberta. Toda igreja está acompanhando a leitura. Aqui não se prega e o pastor fala, ninguém abre Bíblia, só eu vou falar, só eu leio a Bíblia, vocês não podem abrir, não. Muito pelo contrário. Ele nos ensina e nos aconselha a quê? A trazer a Bíblia, a ler a Bíblia todos os dias. Então é a palavra de Deus. A palavra nos diz, filho, não te enojes com a repreensão do Senhor. Então que não venhamos a entristecer, mas que venhamos mesmo a glorificar Deus. A glorificar Deus pela palavra verdadeira. Porque o que nos liberta é a palavra. É a palavra que nos liberta. A igreja de Deus, Ele não mudou e Ele nunca vai mudar. Ele permanece santo. Ele permanece santo. E Deus, Ele não aceita e nunca vai aceitar. Nós somos santos, nós somos separados. E como foi falado aqui também, falta um pouco de tempo e Jesus Ele está voltando. Jesus Ele está voltando. As 5 virgens imprudentes também tinham nome de virgens, mas elas não entraram para as bodas. Elas ficaram de fora. Elas tinham nome de virgens, mas não eram conhecidas por Jesus, não, elas não eram conhecidas pelo noivo. Então, quando elas batem na porta, abrem o Senhor. Quem são vocês? As virgens. Que virgens? Que virgens? Então, não venhamos achar que muitos, por ter nome de crente, realmente é conhecido de Deus, não. Mas só é conhecido de Deus aquele que se santifica, aquele que obedece os mandamentos de Deus. Então que venhamos ficar firmes, que venhamos amar
a verdade de Deus, que venhamos amar a palavra de Deus. Porque como o apóstolo Paulo ele fala para aquele povo, eu tenho um zelo de vós, um zelo de Deus. Porque é o desejo dele, é o desejo do pastor que ama preparar um povo santo para encontrar com Deus. Então é zelo de Deus pelas nossas almas, que o nosso pastor tem. Que venhamos ficar firmes daqui para a glória. Que venhamos permanecer firmes, que venha ser daqui para a glória. Que venhamos permanecer firmes, porque, meus irmãos, Satanás ele sabe que resta pouco tempo para ele. E a palavra do Senhor fala o quê? Não desprezeis os seus ardis. Não despreze, meus irmãos. Não despreze. Ele é sim um zero à esquerda, sim. Mas não despreze os ardis dele, não. Ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Eva estava no paraíso. Ela estava no paraíso de Deus, como o pastor falou. Eva e Adão, todo dia, eles andavam com Jesus. Na viração do dia, Jesus vinha. E mesmo assim, com a astúcia dele, ele enganou Eva. Ele também não pode nos enganar. Se dermos ouvido para ele. Não se acha um crente forte, super forte, não, meus irmãos. E fique desapercebido. Não se acha um super crente, não. Porque nós temos que vestir a armadura de Cristo todos os dias. E ficar com os nossos olhos bem atentos, os nossos olhos espirituais. Ficar bem atento, porque Satanás ele sabe que resta pouco tempo. Ele vai usar tudo que ele pode para nos desviar do propósito. Porque ele sabe que nós estamos na mão de Deus e ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Ninguém pode. Nós somos chamados, nós somos escolhidos. Mas também que venhamos lembrar da palavra. Que muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Então que venhamos nos santificar. Eu já convido o pastor